Olá. Hoje a gente vai investigar um aparente mistério da nossa Constituição. Como pode um direito que está lá, garantido no papel mais importante do país, na prática, simplesmente não existir para o cidadão? O que acontece quando a Constituição faz uma promessa, mas, assim, parece que ninguém tem a chave para cumprir essa promessa? Essa é a história por trás das normas de eficácia limitada. Um tema, olha, crucial, especialmente para quem se prepara para concursos. A gente tem aqui um material excelente que vamos usar para desvendar esse quebra-cabeça. Porque a ideia de uma norma constitucional ser limitada só como uma contradição, né? Totalmente. A gente pensa na Constituição como a lei máxima, com força total, imediata. Chamar algo nela de limitado é, no mínimo, curioso. É a contradição que está no coração do assunto. O ponto de partida, o conceito-chave, é que essas normas são não autoaplicáveis. Não autoaplicáveis. Exato. Pense nelas, sei lá, como uma semente muito poderosa que a Constituição planta, mas que precisa de água para germinar. Sozinha, ela não vira árvore. Elas têm validade jurídica total, desde 88, mas não produzem seus efeitos mais importantes, assim, na vida real, de forma automática. Certo, vamos detalhar isso. Que efeitos elas têm e quais elas não têm? Se elas já têm validade jurídica, o que isso significa no dia a dia? Então, o interessante é que elas têm valor desde o primeiro dia. Uma lei nova, por exemplo, não pode ir contra o que elas dizem. E mais, qualquer lei antiga de antes de 88 que as contradiga é automaticamente invalidada. Ah, então elas já servem como um filtro. Perfeito, um filtro. Elas já funcionam como um chefe no mundo jurídico, sabe? Definindo o que pode e o que não pode. O que falta é o braço para agir no mundo real. É o que a gente chama de eficácia social, a capacidade de, por si só, mudar uma situação concreta, de gerar um direito que você pode exigir no balcão de uma repartição. Entendi. Então, para quem está mapeando os termos, a aplicabilidade delas é indireta. Indireta. Mediata, porque não é imediata. Isso. E diferida ou reduzida, porque o efeito completo fica para depois. Elas estão essencialmente em modo de espera. E aqui é onde a teoria encontra a prática. O material traz o exemplo perfeito. A defesa do consumidor. A Constituição diz lá no artigo 5º: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Essa pequena expressão, na forma da lei, é a pista. É o sinalizador de que a gente está diante de uma norma de eficácia limitada. Pensa na situação. A Constituição foi promulgada em outubro de 88. Em novembro de 88, um consumidor vai ao supermercado, compra um leite estragado e volta para trocar. Certo. Com base em que ele exigiria a troca? Ele poderia citar a Constituição, sim, mas quais eram as regras? Qual o prazo? Ele tinha direito ao dinheiro de volta ou a outro produto? A Constituição não entrava nesse detalhe. Não entrava. O direito estava declarado, era uma promessa, mas as ferramentas para exercê-lo simplesmente não existiam. Então, espere aí. Isso quer dizer que por quase 2 anos, até a chegada do Código de Defesa do Consumidor em 1990, o direito à defesa do consumidor era, na prática, uma miragem? Uma boa intenção no papel? Exatamente essa palavra. Uma promessa era um comando para o Congresso agir. Enquanto o Congresso não agia, o direito ficava nesse limbo. O Código de Defesa do Consumidor foi a água que fez a semente da Constituição germinar. Ele criou os prazos, as multas, os procedimentos, o PROCON. Ele deu vida e concretude àquele comando constitucional. O mesmo raciocínio se aplica à proteção do mercado de trabalho da mulher, que a Constituição também menciona que será feita mediante incentivos específicos nos termos da lei. Precisamente. A Constituição aponta a direção, estabelece um objetivo. Legislador, cria incentivos para proteger a mulher no mercado de trabalho. Mas não diz quais. Não diz. Quais incentivos? Isenção fiscal para empresas que contratam mais mulheres, creches no local de trabalho, licença maternidade estendida. Os detalhes, a implementação, ficam a cargo do legislador. Enquanto a lei não detalha o que são esses incentivos, a proteção fica só no campo programático. Mas isso de deixar para uma lei futura não enfraquece a promessa?
Porque, dependendo da vontade política do momento, esses incentivos podem ser fortes ou quase simbólicos. Esse é o risco. É o risco inerente a essas normas. Elas refletem uma escolha do poder constituinte de não engessar todos os detalhes, dando flexibilidade para o legislador adaptar a regra à realidade de cada época. O lado negativo é exatamente esse. A promessa pode ser cumprida de forma robusta ou de forma tímida. Ou, como a gente vai ver, pode nem ser cumprida. E o que é esse algo a mais que tira a norma do modo de espera? O material fala em 2 caminhos principais. Isso. Se a gente conectar tudo, vemos que existem basicamente 2 caminhos. O primeiro, e mais óbvio, é uma norma regulamentadora. Geralmente uma lei, como foi o Código de Defesa do Consumidor. O segundo caminho são as políticas públicas, que é um conjunto de ações do governo para atingir um objetivo constitucional. O exemplo do material para políticas públicas é um dos objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é um exemplo perfeito. É o tipo de norma que nunca será completada por uma única lei. Você não baixa um decreto dizendo, a partir de hoje a sociedade é solidária. Não funciona assim. Parece bom, mas não é um pouco vago? Como a gente pode medir se o Estado está realmente cumprindo essa norma ou se são só ações pontuais sem um plano concreto? Isso não abre uma margem enorme para um discurso vazio por parte dos governantes? Totalmente. E essa é a grande crítica e o desafio. A efetividade é medida de forma difusa. Ela se concretiza através de um conjunto contínuo de políticas, né? Um programa como o Bolsa Família, que busca reduzir a desigualdade, é uma forma de construir uma sociedade mais justa. Políticas de cotas em universidades que visam a inclusão também são. Programas de acesso à moradia. Cada uma dessas ações do Estado está, na teoria, implementando essa norma programática, tirando-a do campo dos sonhos e trazendo-a para a realidade. A cobrança da sociedade e o controle dos órgãos competentes são fundamentais para que não vire apenas retórica. Certo. Agora, o material que a gente está usando divide essas normas em 2 espécies, o que é fundamental para as provas de concurso. A primeira são os princípios institutivos ou organizativos. Exato. Esses são os que traçam as regras para a organização e estruturação do Estado. A planta baixa do Estado, como você disse. Isso. Elas não criam órgãos ou entes diretamente, mas estabelecem como eles podem ser criados. O artigo 18 é um ótimo exemplo. A possibilidade de criação de novos estados. A Constituição permite, mas exige um plebiscito e uma lei complementar federal. O Estado não surge magicamente do texto constitucional. E o artigo 88, sobre a criação de ministérios? Perfeito. A Constituição diz que a lei disporá sobre a criação, deixando claro que a ação de criar pertence à lei, não à própria Constituição. Ou seja, são normas que organizam o poder, que montam o esqueleto do Estado. Entendi. Então, os princípios institutivos são como a planta baixa da casa, as regras para construir as paredes do Estado. Mas e depois que a casa está pronta? Como a Constituição define as tarefas de casa, as missões que o Estado precisa cumprir? É aí que a gente entra no outro tipo. Exatamente. Saímos da estrutura e entramos no propósito. Essas são as normas programáticas. Elas estabelecem programas, metas, valores e objetivos a serem perseguidos pelo Estado. São os comandos-valores que a gente já mencionou. Promova a defesa do consumidor, garanta o meio ambiente equilibrado, construa uma sociedade solidária. Elas traçam o roteiro da atuação estatal, a missão. O material ressalta algo que as bancas de concurso adoram. O destinatário principal dessas normas é o legislador. Mas ele não é o único na mira. E isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade pela concretização da Constituição. Sim, o alvo principal é o legislador, porque é ele quem cria as leis que dão corpo a esses programas. Mas o administrador público, o Poder Executivo, também é destinatário. Ele deve pensar nesses objetivos ao criar suas políticas públicas, ao elaborar o orçamento. E o judiciário? Até o judiciário, ao interpretar as leis, deve levar em conta esses programas constitucionais,
É um compromisso de todos os poderes. A Constituição não é tarefa só do Congresso. E o exemplo mais emblemático, que sempre gera debate, é o direito de greve dos servidores públicos civis. Perfeito. A Constituição, lá no artigo 37, garante o direito de greve, mas joga a bola para o legislador, dizendo que será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Pois bem, essa lei específica, para a maioria dos servidores, nunca foi criada desde 1988. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos de espera. Então, o que acontece nesse caso? Se o Congresso simplesmente ignora o comando constitucional por décadas, o direito garantido vira uma piada, uma promessa vazia que nunca será cumprida. E essa omissão não é um acidente ou esquecimento, né? Ela revela uma verdade desconfortável. Alguns direitos são mais caros de implementar do que outros, politicamente falando. Regulamentar a greve do servidor mexe com a máquina pública, com a prestação de serviços essenciais, com orçamentos. É um tema espinhoso. E aí fica mais fácil não mexer nisso. Exato. Então, o Congresso, por conveniência política, por falta de consenso ou por pressão de governo, simplesmente esquece o assunto. E a Constituição não tem uma resposta para isso. Fica por isso mesmo. Não. E essa é a beleza da arquitetura constitucional. Ela prevê o problema da omissão e oferece o remédio. O instrumento mais direto e poderoso para combater essa inércia do legislador é o mandado de injunção. Mandado de injunção. É uma ação judicial que qualquer pessoa pode usar para viabilizar o exercício de um direito seu que está impedido pela falta da norma regulamentadora. É o judiciário entrando em campo porque o legislativo não jogou. Exatamente. É o judiciário agindo para suprir a inércia e garantir que a Constituição não seja apenas uma folha de papel, como dizia o jurista Ferdinand Lassalle. No caso da greve dos servidores, foi exatamente isso que aconteceu. Cansadas de esperar, sindicatos entraram com mandados de injunção no Supremo Tribunal Federal. E o que o STF decidiu? O STF, numa decisão histórica, determinou que, enquanto o Congresso não criar a lei específica, os servidores devem seguir, por analogia, a lei de greve do setor privado. O Judiciário não criou a lei, mas deu uma solução temporária para que o direito pudesse finalmente ser exercido. Fantástico. Então, para amarrar tudo, vamos repassar o esquema mental. Temos 3 velocidades de aplicação das normas constitucionais. A primeira é a plena. Essa já nasce pronta com 100% de bateria, é auto-aplicável, seus efeitos são diretos, imediatos e integrais. Isso, como o direito de não ser torturado. Não precisa de lei nenhuma para detalhar isso. Vale desde o primeiro segundo. A segunda velocidade é a contida. Ela também é auto-aplicável, também nasce com 100% de bateria, mas vem com uma ressalva. Uma lei futura pode vir e diminuir um pouco seu alcance, restringir seu exercício. O exemplo clássico é a liberdade de profissão. Você pode exercer a profissão que quiser. Esse direito é imediato. Mas a lei pode vir e dizer, olha, para ser advogado você precisa do diploma e da OAB. A lei não cria o direito, mas impõe condições. Ela contém o seu exercício. E por último, a que vimos hoje, a limitada. É a que vem sem bateria. Não é auto-aplicável. Seus efeitos são indiretos, mediatos e dependem de uma ação futura do Estado para ligá-la. Exato. E entender essa classificação é mais do que teoria para passar numa prova. É compreender como a Constituição respira no dia a dia, é entender a dança e, às vezes, a briga entre os poderes. É fundamentalmente sobre como os direitos saem do papel e se transformam ou não em realidade na vida das pessoas. É um mapa para ler a Constituição de forma muito mais profunda. Vimos que o mandado de injunção é a ferramenta para quando o legislador falha. Mas isso abre uma porta para uma questão gigantesca e fascinante. Até onde vai o poder do judiciário? Quando um juiz determina as regras que o Congresso se omitiu em criar, ele está salvando um direito constitucional ou está passando por cima da separação de poderes, legislando no lugar de quem foi eleito para isso? Essa tensão, essa área cinzenta entre a busca pela justiça e o respeito às funções de cada poder, é exatamente o que vamos aprofundar na nossa próxima análise. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal.
Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.